Pessoal, aqui é o Fernando Possamay. Eu vou estar mostrando uma automação que eu fiz para minha empresa no N8N e que pega reuniões do Zoom automaticamente após ela concluir e faz resumo, pega transcrição e coloca direto no Obsidian, que é numa pasta do meu computador. Então, basicamente, aqui está o Obsidian. Esse Obsidian eu vou compartilhar com a equipe da empresa. Tem uma pasta aqui, reuniões, e os arquivos vão ficar aqui. Então, vamos executar isso aqui. Deixa eu mostrar como que ele está funcionando. O fluxo começa aqui, começa capturando a reunião. Depois eu levo para o assembly aí, que faz as transcrições dos áudios. Depois ele prepara os dados, depois ele manda para uma inteligência artificial, que no caso estou usando o GPT-4, 4o, e depois eu envio para uma pasta do Dropbox, que o pessoal, que nós aqui usamos. Então aqui, começando aqui, ó, vamos executar para vocês verem. Ele pega um webhook. Ó, eu vou testar aqui, mas você vê que ele vai estar esperando um evento do Zoom. Então o que eu fiz aqui? Eu configurei, eu fui no Marketplace do Zoom, nesse link aqui, e você vai aqui em Develop e Build App. Como eu já fiz, você pode aqui em Manage, aqui está listado os teus apps. Eu criei um app, coloquei as permissões. Então, eu quebrei um pouco a cabeça para achar tudo isso, essas informações, mas depois é bem simples. Então, aqui ele tem as credenciais, que você vai colocar lá no N8N, e esse webhook, quando você cadastra aqui, ó, você vai aqui em credenciais, você tem que criar uma credencial do Zoom, e ele te dá essa URL, você tem que copiar ela e colar lá, colar exatamente aqui. E daí você tem que fazer outras configurações. Aqui que você configura o webhook, os eventos. Você tem que ativar essa opção. Então, no caso, eu estou usando essa aqui, gravação completa. O que é? Você vai aqui em ADD New, ele vai abrir exatamente essa janela, você coloca qualquer nome e você adiciona os eventos. O que é isso? Quando acontecer tal evento no Zoom, ele vai notificar aquela URL e ele vai mandar as notificações, vai mandar as informações das gravações. No caso aqui eu coloquei o evento, todas as gravações, né, estão completas. Quando elas terminam, ela fica salvo na nuvem, é importante salvar na nuvem as gravações, ele notifica o sistema e daí começa a automação. E essa URL aqui eu também configurei, ó, aqui no N8N. Vamos voltar para a automação. Olha como que ela é. Você tem o URL de teste e de produção. Se você altera aqui, ele altera o final, ó, ele vai adicionando. Eu coloquei essa URL, ele gera automático, então eu pego a de produção, copio, dou 2 cliques e colo aqui e salvo e pronto, tá configurado. Lembrando, se você, para ativar o modo de produção, você precisa ativar ela aqui. Se você quer apenas testar, você clica nesse botão Test Workflow, que dependendo de onde você executa, ele vai executar o URL, o webhook diferente. Então, é um processo um pouco demorado para eu ter que fazer uma gravação no Zoom, então, e ele demora um pouquinho até chegar aqui.
eu vou simular os dados. Quando ele recebe o evento, ele gera um JSON aqui. Então eu fiz antes ali e eu copiei. É exatamente uma gravação que eu acabei de fazer de teste. Deixa eu copiar isso aqui. E salvar, a gente vai pinar os dados. Ele está aqui, ó. Esse dado está pinado, depois você dá um pin para executar normalmente. Então, esses dados são apenas de exemplo e que vai funcionar para nosso evento, né? Então, aqui ele dá essas informações de cabeçalho, dá informações do corpo. Então, aqui você tem aqui, por exemplo, em topic, você tem o nome da reunião, o ID da reunião, data. Aqui em recording files, as informações das gravações. No caso, nós vamos usar essa aqui, que é para áudio. Vamos usar apenas o áudio para transcrever, mas ele te dá... o áudio, acho que é essa aqui. Audio only, essa aqui que nós vamos utilizar. Mas ele te dá tudo para você baixar. E você pode usar a gravação em vídeo também. Então, vamos executar aqui. Deixa eu salvar. Ó, ele começa, ele vai por aqui, depois ele vai indo aqui, ele vai esperar 30 segundos, porque o que acontece no assembly aí, ele demora um pouquinho. Então, quando você manda para transcrição, ele não vem na hora, ele já retorna nulo esse status aqui, nulo não, modo fila, ele coloca em fila. E o status ele tem que estar complete, ele demora um pouquinho. Então ele vem todas essas informações aqui. Ó, já executou. E vamos ver. Ó, pegou a transcrição. Eu fiz exatamente do jeito que eu queria, utilizando esse formato. Então cada pedaço de conversa coloca o 0, 1, 2, 3 e assim vai indo. O tempo, o intervalo de tempo e a transcrição. E aqui o A e B, que é as pessoas, pessoa A e pessoa B. E aqui fica o resumo. Exatamente assim, ele cria esse cabeçalho, que são parâmetros lá que você coloca dentro do Obsidian, o cabeçalho do teu arquivo. Eu coloco aqui o arquivo superior, que é o reunião mock, que é um arquivo de mock, e aqui ele te dá, de acordo com o meu prompt. Meu prompt, né, eu vou colocar ali embaixo o link que eu me inspirei para fazer, que é uma aula do Bruno Piscinini, que ele explica como que ele faz esse resumo e eu apenas adaptei. Então ele te dá vários insights. Isso aqui eu fiz, gravei uns 10 segundos só, e ele deu tudo isso. Vamos depois, vou testar com arquivos mais longos. Então aqui ele seguiu esse fluxo, então aqui ele acessa as mídias da gravação, que eu acesso esse objeto aqui. Então eu pego o recording files, porque aqui ele tem muita informação e como são dados aninhados aqui, eu quero só as gravações, que ele pega vídeo, pega áudio, pega arquivo de cada participante, se fosse o caso, e dando continuidade. E aqui eu apenas seleciono o áudio. Eu coloco um filtro. Eu quero que o tipo de gravação seja apenas áudio, áudio only. Ó, o recording type, esse aqui,
eu vou pegar só o áudio only. Aqui ele pega os dados de exemplo do primeiro registro. Como ele é o segundo registro, ele não aparece aqui. Então aqui de 3 itens, ele vem para 1 item. Então é a partir desses dados que a gente vai trabalhar. Aqui dele faz o download dentro do Zoom. Utilizei o nó HTTP request. Se você clicar aqui em doc, ele vai abrir o link daquele nó. Então eu coloquei apenas a URL, coloquei os cabeçalhos, precisa ter esses cabeçalhos aqui, para você, ele precisa autenticar, e ele retorna esse arquivo M4A, que é um arquivo de áudio. Aqui estão as informações do JSON. Aqui ele transcreve de fato, manda para o assembly aí, opa, tem que primeiro fazer o download, é o anterior. Esse upload você pode estar hospedado em outro lugar, pode estar num S3, pode estar no teu site. Ele precisa de um link, de uma URL para subir. Como o próprio Assembly aí tem essa possibilidade de fazer o upload, eu resolvi fazer o upload aqui. Você coloca essa URL do tipo post, as autenticações e essas configurações aqui. Daí ele transcreve o áudio, lembrando que ele não retorna exatamente aqui o áudio, ele apenas manda para a fila e depois a gente tem que capturar de novo pelo ID aqui. A gente tem que capturar por esse ID e fazer a busca. Então ele te dá todas essas informações. Aqui é interessante vocês verem. Então tem o header, que são essas informações aqui, e o corpo, que é o que a documentação pede. Então, eu preciso passar no corpo o áudio, o URL, que eu capturo aqui, se eu clicar aqui, ele já aparece ali. Colocar em português, coloquei essa configuração também, e coloquei também o webhook para ele me notificar. Eu fiz isso e acabou não funcionando, não dando muito certo. Então, na verdade, ele não está utilizando isso aqui. Isso aqui poderia tirar. Eu fiz, deu certo, na verdade, mas daí ele perdia os dados. Era outro fluxo, daí eu teria que salvar aqueles dados anteriores em outro lugar, num banco de dados, para pegar. Resolvi fazer de outro jeito. Então, se você tem dúvidas sobre isso aqui, de parâmetros, de campo, você pode olhar a documentação. Aqui, em Docs, e você vai aqui em API referência, que é isso aqui. Por exemplo, aqui, para transcrever um áudio usando a API, ele já te dá todas as informações aqui. Por exemplo, aqui do lado, essa URL que você vai usar para fazer o post. Quando tem esse "-h", quer dizer o header. Então, esses header aqui, a documentação está dizendo, eu fui lá e coloquei aqui. Opa! Aqui em cima, esses campos aqui. E o corpo, eu ativei o corpo também. O corpo é aqui embaixo, é D de dados, o data. Eu posso colocar todos esses parâmetros aqui. E eu coloquei aqueles que eu escolhi ali. Então, dando continuidade, eu espero 30 segundos. Se for, como é um áudio pequeno, ele vai rápido. Agora, ele vai entrar num loop aqui, se for uma gravação de 1 hora, eu nem fiz o teste ainda, mas vai demorar mais. Então, ele vai ficar fazendo o teste aqui. Então, esperou 30 segundos, ele vai pegar a transcrição. Eu utilizo essa URL, que também tem na documentação, transcript /o ID, que é esse ID aqui, esse ID. Ele retorna isso aqui, lembrando que input são os dados do output do nó anterior, entendeu? Tem o nó anterior, ele joga, o resultado dele vira o input, e esse aqui gera os dados
que vira o output deste nó, e esse output vai ser o nó, vai ser a entrada, o input do próximo nó. Vocês entenderam como que funciona o N8N, que faz todas essas automações. Então aqui, ó, ele deu status complete, como a gente já fez antes, então ele já está completo. Então, talvez na primeira, segunda, terceira vez ele vai ficar aqui como fila. Ou se der um erro, ele vai dizer também. Então aqui ele já tem todas as transcrições. Ele vai ficar no loop. A transcrição ficou pronta, ele faz a verificação. Eu uso um nó if, que faz um teste. Ele testa o nó anterior. Ó, se o status for igual a completo, segue o fluxo. Senão, retorna. Aqui eu tenho que preparar os dados, porque ele vem de uns dados assim, bem bagunçados, ele vem estruturado demais, na verdade, e que acaba sendo, para a gente usar na ferramenta, não dá simplesmente para pegar os dados de qualquer jeito. Porque aqui, por exemplo, tem um array, né, um array com muitos dados, um array dentro de outro array. Então eu preciso aqui dividir essas declarações, né? Eu usei o nó split out. Então aqui eu iterei sobre sobre essa variável aqui, ó. Ela está exatamente aqui, ó. Iterante, se você clicar e jogar aqui, ó, ele vai colocar, ó. Opa. Ou você pode só escrever. Então isso aqui, ó, que tem o 0, tem o 1, então é um array. Vai ser bem comprido se for uma reunião comprida. Ele joga diferente aqui, então ele joga ele tabula melhor os dados. Ó, cada 0, 1, que é desse lado, ele joga uma linha diferente aqui. Então são 2 itens. São 2 conversas que teve só, porque foi uma reunião rápida. Então, mas ainda não está pronto. Então aqui ele tem que montar a transcrição. Aqui eu preciso deixar ela desse jeito. Isso aqui eu tive que montar desse jeito, ó, tá vendo que ela é exatamente assim, ó. Exatamente desse jeito. Que é o mesmo formato que o Zoom. O Zoom, por padrão, ele transcreve também. E a transcrição dele eu acho que talvez seja até melhor, porque ele coloca os nomes das pessoas aqui. No outro eu vou ter que capturar alguém falar o nome e o sistema ter no prompt entender de quem que está falando. Só que tem um problema o Zoom, que às vezes ele transcreve em inglês, ele seta automaticamente em inglês ou até em outros idiomas, como até persa. Uma vez ele transcreveu em persa e daí ele pega a minha voz e coloca tudo, tenta transcrever em outro idioma, não fica legal. E eu não vi ainda uma forma de fazer automático para português. Então eu tive que usar esse recurso do Assembly aí para pegar o áudio e transcrever ao invés de usar o do Zoom, que seria até melhor e mais fácil. Acho que português ele faz muito bem aí. Então tem esse aqui, ele vai 0, 1, 2, para cada conversa ele tem um número, tem o tempo e o que a pessoa fala. Então foi mais ou menos isso aqui que eu fiz no código, para ser exatamente assim. Daí aqui eu tive que, ele ainda estava em linhas, né? Eu tive que botar tudo num texto só. Aqui ele está em 2, né? 2 itens, botar tudo num item só porque vai para um arquivo. E aqui eu preparei os campos. Eu usei o campo set. Então aqui você pode dar nome para as suas variáveis, você pode formatar melhor os dados. Por exemplo, você tem uma data e ela vem no formato, aqueles formatos de computação, né, de programação padrão.
que vem no formato errado, eu quis colocar ela exatamente no formato ano, mês e dia. E coloquei a variável data. Então, eu coloquei essas variáveis aqui, usei a extensão do arquivo, tamanho do arquivo, que eu vou usar para outras coisas depois. O play da URL, se eu quiser dar um play, o status do áudio, se ficou completo ou não, e a própria transcrição, que é esse aqui. Que esses dados, na verdade, vieram aqui no cabeçalho, eu botei. Esses dados vieram aqui. Aqui daí vem a parte de inteligência artificial. Tudo isso aqui é automação. Inteligência artificial, só isso aqui, ó, que vai montar o prompt, tem uma aula do Bruno, já falei, né? Piscinini, e eu adaptei. Então aqui eu tenho que capturar o tópico, a data, a transcrição, e aqui é o prompt do perfil, vocês vão ver depois, é o prompt que vem antes do prompt, que é o prompt do sistema, e aqui é o prompt da transcrição em si, que eu digo para ele como que ele deve ser. Ó. Aqui eu coloco as variáveis, imprimo tópico, data. Ó. E aqui, ó, no final, ó, eu peço, ó, a transcrição está em anexo ou logo aqui abaixo. E eu coloco a transcrição aqui. Então é importante você usar o Cloud, aquele melhor que tem, acho que é o Opus, e o GPT-4o. Alguma IA que tenha uma grande quantidade de tokens, porque senão, se você botar o 3.5, uma reunião muito longa, ele não vai pegar, porque vai ser muitos caracteres. Aqui daí eu faço esse escape aqui. Detalhe, isso aqui, quando você passa via API, ele não pode passar, ter quebra de linha. Então tem que colocar um /n assim. Então ele substitui todos as quebras de linha. E aqui de fato vai criar o resumo. A gente envia uma requisição HTTP, resolvi não usar o nó padrão da OpenAI. Nem testei, utilizei direto a API deles. A gente usa essa URL, método post, faz a autenticação, que a gente tem lá a parte de autenticação de cada ferramenta. Vocês vão procurar e vão achar. E enviar o corpo na requisição. No caso, eu montei aqui um JSON. E eu seleciono o modelo. Aqui as mensagens, que são os prompts. Aqui o prompt que monta o perfil, né, que é o especialista em brand, que entende de marcas e entende de resumos, de fazer insights poderosos, que é esse Holy System. Se vocês pesquisarem, vão encontrar o porquê disso. E aqui Holy User, e o Holy User é como se fosse o próprio usuário pedindo. Aqui que é a própria transcrição em si. Então aqui ele já retorna esse JSON com os prompts e envia para a OpenAI e ela faz o processamento. Temperatura 0.2 para ele não alucinar muito. Ele retorna aqui a resposta nesse choices. Então aqui ele tem esse índice 0 porque você pode pedir uma versão diferente, que nem você pode ver ali no teu chat GPT. Eu não gostei disso. Vai lá e ele te dá uma outra resposta. Ele vai criar a resposta 1, 2, 3 e assim vai indo. Ele pede só para ele gerar uma, né? Então essa aqui é a resposta. Ele te dá um texto puro. Eu já pedi para ele me formatar em Markdown. Ele retorna em Markdown porque eu especifiquei isso no prompt. Então aqui daí eu faço o prelude do resumo. Mas antes disso, ó, a gente pulou. Ele não chega aqui, ó. Ele não. Quando chega nesse nó de preparar campos, ele vai para cá e montar pronto e vai para cá também. Ele faz, porque aqui eu já tenho a transcrição. Então eu faço a primeira transcrição
o upload da transcrição no Dropbox. Então eu seleciono no Dropbox, coloco a autenticação aqui, arquivo, upload, e aqui eu dou o caminho no Dropbox do meu Obsidian. Aqui, ó, ele te dá essa Sense Vault, é o meu projeto Obsidian aqui, ó, vocês estão vendo. Então aqui dentro de reuniões, para chegar em reuniões, eu tenho recursos / reuniões. E aqui eu monto o nome do arquivo. Eu pego a data, que eu já formatei lá, que é desse jeito, traço transcrição, traço o nome do tópico da reunião, que ele pega lá do Zoom. .md, que é Markdown. E assim ele já faz o upload. Então aqui acabou. E aqui, ó, quando a IA cria o resumo, ele faz o upload do resumo. Então são esses dois arquivos aqui, ó, a transcrição e o resumo. Então aqui é a mesma coisa, eu dou o mesmo caminho, com nomes diferentes, claro que eu dou nome relatório reunião. O resto tem a mesma estrutura. E aqui é o conteúdo do arquivo. Ao invés de eu jogar um binário direto, não, eu monto o arquivo do jeito que eu quero. Ó. Eu coloco um formato Markdown. Isso aqui cria esse cabeçalho aqui. Ó. Se você editar o arquivo com o editor de texto comum, você vai ver aquilo lá. Eu dou esse up, que é, eu clico aqui, ó, ele dá reuniões mop, que é um mapa de conteúdo. É um outro conceito para uma outra aula. Opa. E aqui ele dá as informações que eu pego do Zoom, a data, tópico, se eu quero dar um play na reunião, um link da reunião para eu assistir. Ó, eu coloco aqui, ó, exatamente daquele jeito. E aqui, ó, é do nó anterior. Eu pego, com esse caminho aqui, eu pego toda a resposta que o ChatGPT me deu. Ó, daí isso aqui termina, ele faz o upload e pronto, daí assim acaba a automação. Então basicamente é isso. Então aqui nós vamos concluído, né? Vamos tirar esse PIN. E agora a gente salva. A gente salva e deixa ele como ativo. Então a hora que surgir uma nova reunião naquela conta de Zoom, vai acontecer todo esse processo e o pessoal da empresa que tem acesso a essa pasta vai poder ver praticamente logo após a reunião, já vai ter esses insights automaticamente. Então, pessoal, era isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda aí que a gente conversa. Valeu e aquele abraço.